Está no ar o ODScast, sua dose de inspiração para negócios e soluções sustentáveis alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olá, todo mundo que nos assiste, que nos ouve nos canais digitais. Essa é uma iniciativa do Movimento Nacional ODS, com mais um episódio do nosso ODScast. Eu sou Fernando Assante, coordenador adjunto de comunicação do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. Eu vou conduzir essa conversa hoje com a Luciana Navarrete, diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade da ENGIE Brasil. Luciana, queria começar pedindo para você se apresentar um pouco, falar um pouquinho do trabalho da ENGIE e já vamos introduzir o assunto aqui sobre transição energética, que é um assunto importante, que eu acho que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, quer saber como é que a ENGIE está embarcando nesse processo tão importante para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Por favor, a palavra está com você. Ok, muito obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui participando com vocês desse momento, para a gente que é super importante falar desses temas. Como você colocou, eu sou Luciana Navarrete, tá? Eu atuo atualmente como diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade aqui na ENGIE Brasil Energia, e isso significa que a minha área é responsável por todas as áreas que atuam na cadeia de valor de transmissão, geração e comercialização de energia, todas as áreas transversais da cadeia de valor. Tá? Então, isso envolve todas as áreas relacionadas ao ESG, tá? Então, a área de meio ambiente, responsabilidade social, comunicação interna, também as áreas de pessoas, né? Pessoas e cultura, que é como a gente chama o nosso RH, a área de IT e digital e de procurement. Tá? E indo direto para o ponto que você comentou, né? Que é a pergunta como que a gente atua em relação à transição energética, eu digo para você que o propósito do Grupo ENGIE, não só no Brasil ou no mundo, é realmente agir para acelerar a transição para uma sociedade neutra em carbono, né? Seja por meio do consumo reduzido de energia e soluções ambientalmente mais amigáveis. Então, isso está na nossa razão de ser. Transição energética é o objetivo, é o norte de todos os nossos negócios. Então, tanto que no Brasil a gente entrou numa jornada de descarbonização grande, tá? Desde 2015, a gente entrou numa jornada de descarbonização de toda a geração dos nossos ativos. Então, hoje nós somos, desde 2023, uma geradora de energia 100% renovável. Perfeito, Luciana. E aí, a gente está falando aqui, né, num podcast do Movimento Nacional ODS Santa Catarina. E eu queria entender, os ODS estão diretamente ligados a essa agenda que a ENGIE engloba, e eu queria entender como é que entra a pauta dos ODS, como é que vocês trabalham com os objetivos dentro da pauta da ENGIE, não só nos objetivos relacionados à energia, mas já que você está aí na direção, né, de gestão de pessoas, como é que vocês trabalham de maneira articulada aí os ODS em toda a estratégia? Bom, os ODS, eles estão inseridos em todas as atividades que a gente faz, né? Então, quando a gente olha para as nossas ações de sustentabilidade, e o ESG para a gente tem os 3 pilares que são super importantes, ambiental, social e governamental, a gente sempre coloca o ODS dentro desses projetos, né? Então, como é que eu vou te dar um exemplo disso? Para a gente definir, por exemplo, as nossas ações socioambientais, a gente sempre faz uma coleta de informações. Então, existe um processo estruturado de coleta junto com os nossos stakeholders, tá? Um processo de diálogo com os stakeholders, que é um processo que a gente roda de forma estruturada na empresa. A gente olha para os nossos objetivos não financeiros, que refletem muito dos ODS, tanto os objetivos não financeiros da ENGIE aqui no Brasil, como da ENGIE global. A gente olha para as nossas diretrizes de responsabilidade social, diretrizes socioambientais, coloca tudo isso em conjunto, então necessidades, diretrizes, objetivos não financeiros, e a partir daí a gente implementa os nossos projetos socioambientais, tá? Então, para te dar um exemplo concreto disso, por exemplo, nós temos o programa Parcerias do Bem, que é um programa onde a gente coloca os nossos projetos sociais como produtos sociais e oferece isso para os nossos parceiros e para os nossos clientes, tá? Que está completamente relacionado ao ODS 17,
de parcerias. Então, só para ter uma ideia de como isso tudo está relacionado, e eu consigo aqui, a gente pode pegar muitos outros projetos que falam com um ODS ou mais de um ODS. E até, para deixar mais específico ainda, a nossa plataforma de avaliação de projetos socioambientais, uma das perguntas que os proponentes têm que responder é: a quais ODS o seu projeto está relacionado? Muito bom, Luciana. A gente imagina, né, que o ODS 7, relacionado à energia limpa e acessível, seja o carro-chefe, porque está no core da atuação de vocês. Você falou aí dessa integração com os outros objetivos, inclusive com os projetos patrocinados. Isso é muito legal. E aí eu queria entender como é que vocês fazem esse processo também da porta para dentro, no sentido de criar uma cultura de sustentabilidade nos funcionários, nos colaboradores. Uma empresa muito grande, com várias operações, imagino que isso seja um desafio, a gente precisar letrar e criar essa cultura de sustentabilidade. Acho que o nosso principal ativo é justamente as pessoas criarem essa consciência individual, para que a gente possa, de fato, além das ações das empresas, criar uma sociedade consciente dos seus impactos, né, no cotidiano. Então, eu queria também que você contasse um pouco para a gente de quais são as ações, atividades que vocês executam, no sentido de trazer isso individualmente para a sua rede de colaboradores. Muito importante essa tua pergunta, Fernando. Como é que a gente faz isso? A gente acredita aqui na Engie Brasil Energia que essa proximidade da empresa com os stakeholders é um dos segredos do nosso sucesso, tá? Então, todas as vezes que a gente vai determinar um projeto, a gente sempre leva isso em consideração. E também os nossos colaboradores têm isso muito dentro deles. Tanto que, para só exemplificar como que isso é verdade, a gente tem anualmente uma pesquisa de clima organizacional. E uma das questões da pesquisa de clima organizacional é como que as pessoas se sentem, como que os nossos colaboradores se sentem em relação à empresa como uma empresa socialmente responsável ou ambientalmente responsável. E a gente tem, nessas duas questões, mais de 92% de favorabilidade. Então, isso significa que 92% dos nossos colaboradores enxergam a empresa como uma empresa socialmente e ambientalmente responsável. E como que a gente faz isso, né? Bom, começa lá por cima. A gente, dentro da nossa estrutura de governança, existe o Comitê de Sustentabilidade, eu presido esse Comitê de Sustentabilidade, que está atrelado diretamente ao Conselho de Administração. Esse Comitê de Sustentabilidade, ele é um órgão multidisciplinar, formado por colaboradores de todas as áreas da empresa, implantação, operação, manutenção, todas as áreas relacionadas diretamente aos assuntos ESG, então, meio ambiente, RH, responsabilidade social, e todas essas pessoas em conjunto atuam para fomentar as diretrizes de sustentabilidade dentro da empresa. Então, o Comitê de Sustentabilidade tem um conjunto de iniciativas e de metas estabelecidas anualmente, que são realizadas em conjunto com as áreas da empresa. Então, isso vai cascateando dentro da empresa a necessidade e a realização de projetos voltados à sustentabilidade. Né, projetos de biodiversidade, projetos relacionados ao clima, projetos relacionados à diversidade, são fomentados e acompanhados pelo Comitê de Sustentabilidade. Isso vai descendo para todos os níveis dos colaboradores. E, por exemplo, a gente tem, te dando um exemplo desse projeto, projeto de voluntariado. Projeto de voluntariado corporativo é um deles, né, onde todos os nossos colaboradores se engajam em diferentes iniciativas que são feitas nos locais onde eles atuam. Então, isso permite uma proximidade cada vez maior das pessoas, dos nossos colaboradores com os projetos e com as empresas. Também tem, por exemplo, o projeto de preservação de nascentes, que é um outro projeto que a gente realiza dentro da empresa, que é um misto socioambiental, né? Então, eu alio educação ambiental com preservação do meio ambiente, e aí você já tem vários ODS juntos nessa história. Então, os nossos colaboradores conseguem ser parte, seja através das suas atividades, das suas atribuições profissionais, ou através de voluntariado, de ações específicas relacionadas à sustentabilidade dentro da companhia. E isso é uma forma importante de cascatear e criar essa conscientização e esse compromisso. Muito bom, Luciana. Eu sempre pergunto para os nossos entrevistados aqui sobre essa importância da liderança, da alta gestão, comprar essa pauta para que isso consiga chegar nos funcionários. Você já falou sobre isso, né, dos comitês, do comitê ligado ao Conselho de Administração, e do quanto é importante a gente ter dentro do ESG lá essa governança para a sustentabilidade de maneira muito clara, forte, acontecendo.
para que isso seja cultura, né? Não seja só uma ação solta, uma ponta solta dentro da empresa. E isso acho que é o maior desafio e que a Indy, pelo que você falou, tem cumprido aí, né? Tem feito o dever de casa com nota alta. E eu queria já aproveitar para trazer aqui para a nossa conversa essa importância das parcerias, do envolvimento dos stakeholders, e vocês como representantes do setor estratégico para o desenvolvimento, que é a energia, queria que você trouxesse exemplos práticos assim, de parceria que vocês têm, tanto com outras organizações, como você falou do Parcerias do Bem, com outras empresas, mas também com o poder público. Como é que é essa interlocução de vocês, tratando desse tema, o nível de maturidade disso e ações que vocês possam, de maneira prática, demonstrar que essas parcerias trazem resultado efetivo aí no quesito da sustentabilidade? Não, ótimo, ótimo. Bom, eu mencionei ali rapidamente o programa Parcerias do Bem e eu acho que vale a pena explicar um pouquinho o que é esse programa, porque para mim ele concentra a essência do que a gente acredita, né? A gente acredita que juntos nós vamos mais longe e realmente a parceria e essa formação de redes é o que transforma realidades, porque ninguém faz nada sozinho. Então, Parcerias do Bem foi uma iniciativa que nasceu em 2021, e ele nasceu no seguinte contexto. Nós, na Indy Brasil Energia, temos um histórico de mais de 25 anos de projetos de sucesso, projetos socioambientais implementados com sucesso, né? E a gente estava conversando com um cliente nosso que estava passando por um momento em que, olha, eu estou estruturando aqui a minha empresa, quero estruturar uma área de responsabilidade social, mas não sei como que eu vou fazer isso. Poxa, onde que eu invisto, como que eu faço, como é que eu estruturo isso? E a gente percebeu que essa dor desse cliente não era só dele, vários outros vinham nos procurando com essa mesma pergunta, né? E nesse momento a gente falou, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. A gente pegou os nossos projetos sociais, formatou como produtos sociais e ofereceu isso para os nossos clientes e parceiros como uma oportunidade deles investirem, tanto recurso incentivado como recurso próprio, em projetos críveis e que funcionam, que dão resultado. Porque a grande dificuldade que existe é você saber onde é que eu coloco o meu recurso, como que eu faço isso, como é legal investir o recurso incentivado, como que eu ajudo efetivamente. A grande preocupação dos empresários é como eu ajudo. E do outro lado, você tem muitas vezes vários proponentes, vários projetos muito bons, muito legais, interessantes e que dão retorno para as comunidades para os quais falta o patrocínio. Então, no Parcerias do Bem, o que a gente fez? A gente fez essa ponte, né? Então, a gente pega os nossos projetos, por exemplo, o projeto Mulheres do Nosso Bairro, que é um projeto que a gente tem desde a pandemia, de geração de renda para empreendimentos femininos, que também endereça vários ODS, e faz uma parceria com a Wilpor, através do Consulado da Mulher, faz uma parceria com Porto Belo, Porto Nave, com outras empresas, para conseguir ampliar o alcance desse projeto, a quantidade de pessoas atendidas. Então, esse é um forte exemplo de parcerias. E isso envolve também o uso de recurso incentivado, ele envolve também os governos locais, né? Porque quando você fala de recursos incentivados, tem uma parte desses recursos que está relacionado à existência de fundos da infância, fundo do idoso, que são fundos municipais. Então, dentro do Parcerias também, a gente tem o programa Capacitar, que é onde a gente explica, tanto para quem tem um projeto, como para quem quer investir no projeto, como fazer isso, como que você estrutura um projeto para usar recurso incentivado, como que você pode estruturar um conselho municipal da infância e da adolescência, para que você consiga, como cidade, receber recursos, não só da Engie, mas de várias outras empresas que queiram aportar nesses projetos. Então, a parceria é muito importante nesse sentido. A gente traz o nosso exemplo, traz um pouco de letramento para todos os públicos envolvidos, mas principalmente coloca essas diferentes partes em contato, para que eles consigam se encontrar e, a partir daí, ampliar o bem social que é feito pelos diferentes projetos, sejam eles sociais ou sejam eles ambientais. Eu acompanho, Luciana, o Parcerias do Bem, o Capacitar, e acho muito importante destacar aqui essa necessidade que se tem no mercado de maneira geral de orientar e estimular as empresas que façam essas doações a partir de leis de incentivo, porque há
uma aura de que a empresa não está fazendo mais que obrigação, de ser imposto devido. E vale destacar que a obrigação da empresa é pagar os impostos, né? A partir do momento que ela estabelece um setor, que abre editais, analisa processos, direciona investimentos, isso tudo é uma demanda de trabalho muito importante, que exige técnica, que exige conhecimento técnico, que exige estrutura de acompanhamento, mensuração de resultado, e isso deixa de ser só uma obrigação da empresa e passa a ser, de fato, um ativo muito importante para a sociedade. E muitas empresas não estão preparadas, ainda não têm estrutura para fazer isso acontecer, e aí esse Parcerias do Bem, o Capacitar, justamente ajuda esse mercado a evoluir nesse sentido. E quando você tem uma grande empresa, né, ou grandes empresas, como você citou aqui, Porto Belo, Portonave, que são parceiras desse movimento, puxando isso, de fato, a gente leva essa informação para o mercado de maneira muito mais madura, crível, né? E isso é um trabalho bastante importante. Assim, parabéns por essa iniciativa que a Indy tem capitaneado, e eu acho que, de fato, tem uma contribuição importante aí para a gente fortalecer esse movimento da responsabilidade social corporativa em Santa Catarina, principalmente, né, mas em todos os estados do Brasil. E aí queria voltar para a gente falar do core da empresa, que é a energia. É um tema que acho que vale a gente explorar bastante aqui, por conta do conhecimento técnico de vocês, e de fato da importância estratégica desse tema para o desenvolvimento socioeconômico, ambiental do Brasil, né? E sempre que a gente fala de geração de energia, a gente, mesmo que fale de energia sustentável, energia hidroelétrica, eólica, fotovoltaica, todas as operações, elas têm algum impacto, de qualquer maneira, né? E eu queria entender como é que vocês equilibram esse olhar, né, de geração de energia limpa, ou seja, uma transição para energia com zero emissão de carbono, mas de qualquer maneira que precisa mitigar impactos. Como é que vocês trabalham esse equilíbrio, que é um desafio, né? Sim, é sempre um desafio, né? Porque é isso que você falou, toda atividade humana, ela gera impacto, né? E para a gente, o principal, ou um dos principais fatores, é ter proximidade com a comunidade, com os stakeholders, porque daí você consegue entender qual é esse impacto e entender quais são as melhores formas de minimizar esse impacto, tá? Então, a gente trabalha muito essa proximidade. Lógico, a gente obedece todas as normas ambientais, tudo que é legislação é super obedecido, né? E a gente vai além do que é legislação para entender o que eu posso fazer extra. Então, por exemplo, a gente tem programas de ictiofauna, né? Então, criação e soltura de peixes com espécies nativas, que é onde a gente consegue fazer, compensar de alguma forma uma parte desses impactos. A gente tem programas de viveiros, plantio e doação de muda, que também estão relacionados a esses impactos. A gente tem todos os nossos programas sociais, sejam os centros de cultura e sustentabilidade, que são aparelhos bem interessantes, são construídos em cidades com menos de 100 mil habitantes, e eles funcionam como contraturno escolar para jovens, crianças, e também oferecendo programas para melhor idade, então, seja música, iniciação digital, dança, teatro, e funciona como um fomento cultural para a região. Tudo isso são ações que a gente faz para minimizar os impactos, compensar os impactos e atuar junto com a comunidade para a melhor forma. Eu falei ali no começo do nosso diálogo com os stakeholders, e tudo vem muito disso, né? Você ter esse diálogo aberto com a comunidade, entender o que é relevante naquele contexto e olhar dentro das suas diretrizes e dos seus objetivos não financeiros o que faz sentido, e a partir daí criar as ações. Então, isso é o que a gente faz no dia a dia, esse é o processo que a gente aplica no dia a dia para entender quais são as necessidades daquela comunidade. E quando a gente coloca nesse processo também as parcerias, a gente acaba com projetos muito bonitos. E eu vou te dar um exemplo de um projeto que a gente fez em Umburanas. Umburanas é uma cidade no interior da Bahia, onde a gente tem um dos nossos grandes parques eólicos lá, e Umburanas é uma cidade com IDH de 0,5 alguma coisa, tá? A média do Brasil de IDH é 0,7, aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, 0,8, mas Umburanas tem 0,5, então é uma cidade que tem muita necessidade. E a gente fez, através do Parcerias do Bem também, e depois, resultado
presença na região e entender a necessidade, a gente fez um projeto para a saúde visual, onde a gente ofereceu exames oftalmológicos e lentes de correção para todas as crianças da rede pública de ensino da cidade. Então, foram feitos mais de 2.000 exames, desses 2.000 exames resultaram no fornecimento de 700, em torno de 700 lentes corretivas, e isso muda a realidade das pessoas. A gente acompanhou esse projeto, é um projeto bem gostoso, você vê as crianças animadas com o processo, com tudo, e a gente ouviu de uma das crianças uma frase que eu nunca vou esquecer, né? Uma das crianças veio para a gente e falou assim: nossa, tia, quer dizer que eu não sou burra, eu só não enxergava. Olha o impacto que uma ação dessa, feita em proximidade com a comunidade, em parceria com outras empresas, tem na ampliação de horizonte e na vida de uma pessoa. Então, eu acho que esse é o que nos motiva ali no dia a dia, fazer ações como essa. Bonito, Luciana. Obrigado por compartilhar com a gente. E você falou dessa atuação, né, de geração eólica lá na Bahia, e aí eu fiquei pensando que quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo pelos canais digitais, pode não ter noção do tamanho, né, da operação da ENGIE no Brasil. Então eu queria que tu aproveitasse esse momento para situar a gente aqui, porque, né, fiquei pensando, a gente não falou lá no começo, pode ser que quem esteja nos ouvindo não consiga entender aí na dimensão, né, de atuação da ENGIE. Se tu puder situar os nossos ouvintes. Não, com certeza. Então vamos lá. Hoje nós estamos presentes em mais de 14 estados da federação, mais de 350 municípios. A gente gera em torno de 10 gigawatts de energia, tá? Então é um volume considerável. Nós somos a maior geradora privada 100% renovável do país, e a gente tem mais de 31 sites espalhados nessas 14 localidades. Então, a gente tem, além da geração de 10 gigawatts, nós temos também 2.800 quilômetros de linhas de transmissão, em 2 grandes projetos que já estão implementados, e mais 1.000 quilômetros de linhas de transmissão que estão em implantação. Então, isso nos permite ter uma capilaridade grande e atuar em todas as regiões do Brasil. Quando a gente pensa em termos de bioma, nós estamos presentes em 5 dos 6 biomas brasileiros. Então, quando a gente olha o nosso resultado de diálogo de stakeholders, a gente consegue ter uma visão muito próxima da realidade do Brasil. Então, a ENGIE tem essa presença grande, nós somos uma empresa listada, que faz parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores desde a criação desse índice, então há mais de 15 anos. Então, temos todo o conjunto de ESG, né, ações ambientais, sociais em governança, fazem parte do nosso dia a dia, desde a criação da empresa há 26 anos atrás. Então, e é um prazer para a gente poder dizer com muito orgulho que a gente contribui efetivamente para a implementação da transição energética no país. Agora sim, a gente citou aqui o tamanho, né, dessa operação, desse negócio. E eu queria pedir para a gente voltar aqui para o nosso movimento ODS Santa Catarina. Os ODS são essa pauta proposta pelas Nações Unidas, que a gente tem até 2030 para atender 17 grandes objetivos, agora 18, né? O Brasil acabou de implementar o ODS 18, tratando da igualdade étnico-racial. E vocês estão apoiando, colaborando com o Movimento Nacional ODS Santa Catarina. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente como é que essa relação soma, né, para a ENGIE, por que vocês estão vinculados a esse movimento, como é que a gente, de alguma maneira, contribui com esse olhar da ENGIE para a sustentabilidade? Se você compartilhasse um pouquinho. Beleza. Bom, eu acho que por que a gente se vinculou ao ODS? Eu diria que é uma convergência de valores. Eu falei do propósito da ENGIE, a nossa missão, transformar a relação das pessoas com energia para um mundo sustentável, isso está completamente relacionado com a proposta dos ODS. Então, fazer essa relação da ENGIE com os ODS, trabalhar isso no dia a dia, para a gente é natural, porque está relacionado ao nosso propósito, à nossa missão, à nossa visão, à nossa razão de ser. Quando você olha, por exemplo, que a gente investiu nos últimos 8 anos 22 bilhões de reais em geração de energia limpa, em ativos relacionados à energia renovável, é justamente porque a gente acredita
nesse propósito é justamente porque a gente acredita no impacto positivo dessas ações. E os ODS, eles fazem a tradução disso de forma prática, disso que a gente acredita, dividido e estruturado em temas específicos. Então, para a gente é muito fácil, é muito gostoso e é confortável, traz para a gente, é uma forma fácil de falar, né, de classificar as nossas ações, o que a gente faz, e também de poder contribuir isso em nível global, porque nós somos parte de um ecossistema total, nós somos parte de algo maior e cada um tem que dar a sua contribuição rumo a esse mundo mais sustentável que é o que a gente quer. Então, quando a gente coloca as nossas ações, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, empresarial, e vincula isso a objetivos estruturados, como é o caso do ODS, a gente consegue materializar essa nossa contribuição para a construção de um mundo mais sustentável. Por isso que a gente acredita e trabalha em conjunto com os ODS. Muito bom. A gente está caminhando para o final da nossa conversa aqui, infelizmente a gente tem pouco tempo para tratar de tantos assuntos, e eu queria fazer uma última pergunta para você sobre futuro. A gente tem vivido momentos críticos no mundo inteiro relacionados às mudanças do clima, né? Fato, não tem mais como negar. A gente, ao mesmo tempo, tem estruturado ações, como falamos desde o início do nosso podcast aqui, de transições energéticas, de maneiras mais sustentáveis de tratar de desenvolvimento econômico. E eu queria te ouvir sobre como é que você vê esse futuro do mercado energético e como é que vocês têm encarado também essa necessidade de, em pensar no futuro, pensar em regenerar o que a gente já destruiu, né? Como é que a gente vai trabalhar olhando para frente, mas também pensando em mitigar as ações que a gente já criou, né? Enquanto dano ambiental e que tem ocasionado aí problemas graves no mundo inteiro. Então, é outro desafio global que a gente precisa trabalhar em conjunto, e queria te ouvir sobre essa visão de futuro, assim, como é que você enxerga o mercado de energia daqui para frente e como é que a gente pode hoje atuar para mitigar esse impacto que a gente já causou. Perfeito. É um grande desafio, né? Como é que vai ser o futuro da energia? E a Indy acredita muito, tá? E eu particularmente também acredito nisso, que o futuro da energia ele vai ser baseado no que a gente chama de elétrons e moléculas. O que é isso, né? Elétrons, quando a gente fala a geração de energia através de fontes renováveis, e moléculas, porque no mundo todo, um pouco menos no Brasil, mas no mundo todo, ainda precisa ser feita uma transição do gás, porque o mundo todo ainda é muito dependente de gás. Quando você pega a Europa, principalmente, para fazer a geração de energia para diversas fontes, não só energia elétrica, mas energia para transporte, energia para todas as outras necessidades humanas atuais, é muito dependente de gás. Então, a gente acredita que tem que ser feita uma transição também de gás e com certeza, e como os nossos números mostram, um investimento muito pesado em geração através de energias renováveis, né? Com certeza também o futuro de energia ele vai ser muito digital, então a gente vê hoje em dia isso já acontecendo, quando você instala um painel de geração solar na sua casa, e quando você tem um carro elétrico, e quando você tem digitalização de tudo isso, você consegue usar o seu carro para fornecer energia para o sistema numa hora que você não está usando, você consegue compensar a energia que você gera com o seu painel na hora que você consome à noite. Então, são várias oportunidades que existem quando você junta a evolução da tecnologia, a digitalização e as fontes renováveis. E aí, com certeza, o futuro, ele tem que olhar para isso tudo e fazer com que tudo isso conviva de uma forma harmonizada, tá? Então, o futuro da energia, com certeza, o futuro da energia é verde, mas ele também vai ser digital e vai ser interconectado, né? E esse é o grande desafio de todas as empresas no mundo, como a gente consegue fazer com isso acontecer para que seja uma relação de ganha-ganha para todo mundo, para as empresas que têm os seus investimentos nesses negócios, para os consumidores, para as indústrias, para todos os stakeholders envolvidos, tá? Então, eu acho que o futuro, com certeza, passa por isso, passa por cada vez mais um trabalho em rede, um trabalho de relacionamento próximo, passa por, a gente tem instituições como
ODSs, como todos os painéis que a gente tem, o IPCC, painéis de clima da ONU, e ter essas iniciativas promovidas globalmente, atuando em níveis locais. Então, quando você fala de mudanças climáticas, a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a gente percebe que tudo que estava sendo previsto em termos de mudança climática para acontecer daqui 10 anos está sendo antecipado. E aí a gente, como empresa, olha para isso e fala, ok, o que eu posso fazer para contribuir, o que eu posso fazer para mudar esse cenário. E aí, por isso, a gente tem os nossos programas de jornada pelo clima, né, onde a gente executou toda uma jornada de descarbonização e continua executando ações para reduzir, junto com a nossa cadeia de fornecedores, as emissões deles também, não só as nossas, mas também dos nossos fornecedores. A gente tem todo um programa de jornada de biodiversidade voltado para o conhecimento, para catalogar essa biodiversidade e para buscar maneiras de preservar essa biodiversidade. Então, a gente consegue olhar para isso, ver que é premente agir, e a ENGIE fez essa escolha lá atrás, quando começou a sua jornada de descarbonização, e continua fazendo essa escolha dia a dia, quando a gente monitora e implementa as ações para manter a nossa biodiversidade e para fazer com que o impacto das mudanças climáticas seja o menor possível e que a gente consiga alternativas, né, nesse meio. Abrimos caminho aqui para um outro podcast, para a gente esmiuçar o futuro da energia. É um tema super interessante, e aí eu estou conversando aqui com a Luciana Navarrete, que é diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia. Luciana, queria agradecer muito, né, por você ter contribuído com a gente, ter trazido essas informações. Acho que a gente tem aqui um case importante para que outras empresas possam se inspirar na ENGIE, e eu queria pedir para que você fizesse uma fala final, indicando como é que quem assistiu a gente até agora e que queira saber um pouquinho mais, queira se conectar com vocês, queira trocar experiências, como é que encontra mais informação, se conecta com a ENGIE, para que a gente possa multiplicar esse conhecimento e ter vocês mesmo como uma referência aí para o mercado catarinense e nacional. Bom, obrigada, Fernanda. É sempre um prazer poder falar desse tema, e eu concordo contigo, a gente tem material para falar vários e vários outros podcasts, mas se você que está nos assistindo gostou do que ouviu, quer saber um pouquinho mais, por favor, verifique as nossas redes, então, engie.com.br, ali no nosso site a gente tem todas as informações disponíveis, nós somos uma empresa listada, então o nosso relatório de sustentabilidade está ali disponível, ali a gente tem várias informações interessantes sobre os nossos projetos sociais e também sobre como nos contatar. É um prazer falar com vocês e é um prazer sempre ajudar e contribuir ali o que a gente pode para esse objetivo tão importante que é a transição energética. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Essa foi mais uma edição do nosso ODS Cast, com cases de sucesso de empresas catarinenses que estão apoiando o Movimento Nacional ODS. A gente agradece muito a ENGIE e espera vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais. Você ouviu o nosso ODS Cast, sua dose de inspiração para negócios e soluções sustentáveis alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para mais informações, acesse sc.movimento.ods.org.br.